Olá, que bom estar com você outra vez. Quem é que nunca atravessou um deserto na vida? Eu não estou dizendo nem querendo me referir ao Saara, aquele deserto de areia, sol quente na cabeça, mas os nossos desertos que a vida nos oferece, assim, para um aprimoramento. Quem é que nunca atravessou uma tempestade? Também não é essa que cai do céu, não. Aquelas que a vida nos apresenta para testar a nossa resistência, a nossa força, a nossa fé. Sobre isso nós vamos falar agora e você vai poder acompanhar quem atravessou tempestade e deixou isso escrito num livro. É o tema do Pode Tudo de hoje. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui no estúdio para falar sobre essas dificuldades que a vida nos oferece e como enfrentá-las e sair delas melhor. Comigo, o pastor da Igreja Luz para os Povos aqui de Goiânia e escritor Israel Meire. É um prazer te receber aqui. Prazer todo meu, obrigado, né? Muito legal, estou muito à vontade. Obrigado por abrir esse espaço para poder discutir um assunto tão sério, né? E que é que cada um de nós vivemos, né? Aqui, o livro é esse daqui. É O Senhor das Tempestades, né? Senhor das Tempestades. A gente vai saber quem é esse Senhor. Se é o Senhor aquele que habita o universo ou se é o Senhor aquele que faz com que a gente tenha que caminhar sobre pedras em alguns momentos da vida. Mas esse livro foi lançado aqui em Goiânia, vai estar à disposição para quem quiser. Na conversa você vai saber onde adquirir esta obra do pastor Israel Meire. Vamos começar. É uma autobiografia? Sim, é uma soma de autobiografia com uma perspectiva bíblica, com aquilo que a Bíblia tem a nos oferecer como resposta, né, para os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades aqui. Então é a soma desses dois elementos. Por isso que no livro o subtítulo é uma visão bíblica e vencedora a respeito do sofrimento. Esse Senhor aqui é Deus ou a sorte? Então, muito boa pergunta. No início, quando eu pensei em escrever essa obra, eu primeiramente pensei em colocar o Deus das tempestades, porque ficaria mais claro, né? O Deus. Aí a gente aponta mesmo para o divino. Mas aí me veio a ideia de mudar, em vez de Deus, para Senhor, por causa da origem da palavra mesmo. A palavra Senhor vem de uma palavra grega que chama Kyrios. E Kyrios é Senhor de servos. E é um termo muito aplicado para a pessoa de Jesus. Então, em vez de colocar Deus como o elemento principal, eu quis mudar o foco para Jesus, como aquele que traz as tempestades, que passa conosco pelas tempestades, que passou por uma terrível tempestade também, mas venceu. E disse que todos aqueles que depositarem a fé nele também vencerão. Ele teve uma tempestade que está na Bíblia, que ele passou em alto mar com os seus apóstolos. Sim. Na pescaria ele adormece, pelo menos é o que conta a Bíblia. Isso. Adormece e todo mundo acorda e Jesus apavorado. Desesperado, né? E o texto até fala, o senhor não se importa que a gente morra aqui, né? E aí ele acorda e acalma as tempestades, né? É claro que ali nós temos um vislumbre da tempestade externa, né? E a proposta do livro são as tempestades internas. Ali é quase uma parábola, né? Porque a Bíblia é um livro ou uma coleção de livros. Exato. De parábolas de várias épocas da humanidade. Não foram escritas por uma só pessoa, não foram escritos todos numa mesma época, né? Tanto que existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. São épocas muito distintas, de séculos até distribuídas na história do homem. E talvez seja por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender, porque você tem aí
três grandes dificuldades. Você tem a questão temporal, que é o tempo mesmo, né? A Bíblia foi escrita, como você disse, por vários autores, em um tempo que está muito longe da gente, que a gente não consegue ter dimensão desse tempo. A segunda dificuldade seria a própria linguística, né? A língua com a qual a Bíblia foi escrita é uma língua morta, é uma língua que não existe mais para nós. É o antigo aramaico. É exato. No caso do Antigo Testamento e o grego koiné, que é no Novo Testamento, que também não se usa mais. E a terceira grande dificuldade é que os autores morreram. A gente não pode mandar um WhatsApp para eles e falar assim, rapaz, o que você quis dizer com isso aqui? Né? Então, seria aí talvez as três grandes dificuldades que nós temos, né? Nós falamos das tempestades interiores, mas qual foi a tempestade que você, pastor, atravessou que detonou essa vontade de colocar em livro a experiência? Muito boa pergunta. Cassim, o que acontece? Até 2015, eu tinha uma visão a respeito de mundo. Uma visão mais branda a respeito do mundo. Né? Eu tinha passado já por muitas dificuldades, como questões, por exemplo, da separação dos meus pais, que houve crateras emocionais terríveis na minha vida, mas que eu fui vencendo ao longo dos anos, né? Eu registro isso também, como a questão do abandono paterno, né? A falta de uma referência masculina dentro de casa foi difícil para mim e é difícil para milhares de pessoas no mundo até hoje. Mas em 2015 até 2023, mas eu passei por várias experiências que foram novas. A primeira, nesse sentido, foi em 2015, quando eu estava passando muito mal, e aí eu fui tomar um Abezetacil. E o médico, a enfermeira, estava muito distraída e aplicou o Abezetacil na veia. Na veia. E eu não queria que você sentisse dor, talvez, né? Não é? Aquilo dói, olha, quem já tomou Abezetacil sabe. Então, e no meu caso foi na veia. Na veia. E aí eu fiquei 3 dias internado, não é? Então, tomei anticoagulantes porque ela tem que ser diluída, ela tem exato. E aí materiais nela. Exato. E aí eu fiquei 3 dias e fiquei, naqueles dias eu tinha pedido a Deus uma experiência com Deus. Eu queria mesmo mudar um nível um pouco no meu relacionamento com Deus, enfim, e mudar um pouquinho a minha visão de mundo. E aí quando aconteceu esse episódio, e eu saí 3 dias do hospital, fiquei 3 dias, depois eu saí ileso, não tive nenhuma reação, não tive nada, fiquei só em observação. Mas passou-se uma semana, eu fiquei, gente, é só isso. Eu não tive nada. Os médicos até nessa época falaram, rapaz, você não teve nenhuma reação, isso é nova. Até pesquisei no Google depois se alguém tinha sobrevivido, né, a tal coisa, e até então era só eu, porque as pessoas tiveram embolia pulmonar e morrem, né? Uhum. E aí eu aguardei uma semana até que uma amiga minha que trabalha no hospital que eu passei a situação, trabalha até hoje, ela me ligou e falou assim, Israel, a moça que aplicou a Abezetacil em você está 1 semana sem comer. E ela está desesperada. E ela precisa que você libere perdão para ela. Eu falei, não, libero não. Ela, como assim? Eu falei, não, libero não. Eu quero vê-la. Eu quero conhecê-la. E aí marcamos um encontro. E foi muito interessante. Tudo está registrado no livro. E marcamos um encontro. E sabe aquele encontro assim, fúnebre? Ela pensou, falou, estou falando com um defunto. Não é? E aí eu cheguei, levei alguns amigos, porque eu não sabia o que me esperava. E ela também pensou a mesma coisa. Falei, vou chamar a família. E chamou a família. E eles tinham uma religião um tanto, assim, bem diferente da que a maioria de nós temos, né? Cristianismo, catolicismo, enfim. Eles tinham uma religião um pouco diferente. E aí eu cheguei, e aquele ambiente estranho, e eu chamei ela e falei, olha, eu sou a pessoa que você aplicou a Abezetacil. O hospital mandou ela embora, porque o hospital disse que eu entrei em processo contra o hospital. Isso é uma mentira. Eu não abri nenhum processo contra o hospital, mas o hospital se aproveitou da situação e mandou ela embora. E aí tivemos uma conversa ruim, assim, ela ficou cabeça baixa. Aí eu fui e disse pra ela, falei, olha,
Eu vim aqui para conversar com você. Aí ela virou para mim assim e falou assim, o Espírito falou para mim que era para te matar. Aí eu falei, tá, mas eu tô aqui. Mas eu posso te dizer que um Espírito também me disse que é para vir aqui te falar uma coisa. Aí toda a família daquela religião virou para mim e falou assim, o que te falou? Eu falei, não, disse que é para vir aqui te falar de uma pessoa, que é do Senhor, Jesus. E eu gostaria de falar de Jesus para vocês. E eu fui e falei de Jesus. Falei, foi Jesus que não permitiu com que eu morresse. E aí todos ali decidiram andar com esse Jesus também, e nós nos abraçamos, e foi. Aí eu entendi o porquê daquela situação, né? E nos tornamos amigos, né? A minha família com a família dela, e é uma amizade que até hoje nós temos, né? Então, foi assim, algo proposital e cheio de propósito, digamos assim. Então, essa foi uma das tempestades que eu passei. E qual foi o diferencial disso, Cassim? É que todos nós passamos por muitas dores, muitas dificuldades, mas a questão é quando você encontra sentido nessas tempestades. Cristo, ele sempre quer se revelar em meio a essas dificuldades. E essa é a proposta do livro. Como você pode enxergar esperança, como você pode enxergar expectativas novas, propósito, sentido dentro dessas terríveis tempestades. Você converteu essa família? Eu não vou dizer que eu converti. Sim, mas todas elas se renderam a Jesus naquele dia. Né? E eu nem pedi elas para virem à igreja. Eu falei assim, olha, vocês procuram a que vocês quiserem, né? Porque se você tiver que converter toda vez quase que morre... Não é... Gente, vamos deixar dessa quantidade só de fiéis aqui. Não vai aguentar, não. É verdade. Mas, claro, como pastor, você deve ouvir muito as pessoas que congregam com você na sua igreja. Tem muitas experiências de pessoas fiéis da sua igreja aqui no livro também? Sim, tem sim. É claro que eu uso nomes diferentes para preservá-las, né? Mas tem uma história que é a história de André. Né? André, ele sofria de transtorno obsessivo compulsivo religioso, que é chamado de toque religioso. E o fato interessante é que após 2015, quando foi em 2019, eu tive uma depressão profunda, né? Desde os 13 anos até 2019, eu sempre tive pensamentos suicidas, várias tentativas de suicídio. Você? Isso, não é? Então, quando foi em 2019, isso veio com muita força, né? Foi um deserto terrível que eu tive que passar, minha casa foi afetada, né? O relacionamento com a minha esposa foi difícil nesses dias, porque foi difícil ela segurar isso, os filhos viram tudo isso, não foi fácil, por várias vezes tentei capotar carro, com pensamentos, e pastor, né? Cuidando de pessoas. Mas aí eu percebi que algo estava me chamando. A partir dessa experiência, eu comecei a cuidar de pessoas, depois que Deus me ajudou a vencer isso e a encontrar esperança nessa situação também, eu comecei a ser instrumento de bênção na vida de pessoas assim também. E esse André, esse rapaz, foi uma grande experiência que eu passei em 2020. Porque ele ficou 3 meses aos cuidados de profissionais também, e ele me ligou, falou, pastor, você pode me ajudar? A mãe dele também me ligou, você pode? Eu falei, eu posso te ajudar, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está pensando, eu sei o que é sair da porta de casa e achar que todo mundo está te perseguindo, e achar que você é culpado de tudo, e achar que você é o problema do mundo. Eu sei o que é isso. E ali foi 3 meses, todos os dias. Ele ligava 40 minutos ali, tentando ajudar ele a organizar os pensamentos dele, as ideias dele, porque o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem fases. Então a primeira fase é de tentativa de suicídio, a segunda fase é culpa e perseguição, né? A terceira fase é ele ter pensamentos de orgias envolvendo
seres divinos, anjos, é uma coisa terrível, terrível. E o que ajudou esse rapaz foi a teologia. Porque o transtorno obsessivo compulsivo religioso, geralmente, as vítimas são pessoas que cresceram em um ambiente religioso rígido. Rígido. E ele foi mais uma dessas pessoas. E a teologia ajudou ele a desconstruir essa rigidez. Aquilo que pode, não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Deus vai te punir por isso e por aquilo. E a teologia libertou ele disso. Então foram 3 meses, eu conto a experiência dele, foram 3 meses que ajudou muito esse rapaz e também me ajudou. Porque no livro eu aconselho as pessoas que passam por situações adversas, no momento em que elas vencem, elas vão encontrar propósito nessa adversidade quando elas começam a ajudar outras pessoas que também passam por aquela adversidade. Eu digo e provo isso dentro do livro também, que nenhuma tempestade que nós passamos, ela é aleatória. Ela tem um propósito e boa parte desse propósito implica em ajudar outros. Esse é o sentido, ajudar outros. Deus, ele não vai descer aqui na terra para ajudar pessoas, mas ele pode usar eu, pode usar você, e nós podemos ser esse Deus na vida das pessoas. As pessoas, como líder religioso, parece que é uma pessoa aberta para receber o sofrimento alheio. Esse que é o propósito de quem trabalha com religião, como profissional, padre, pastor, líder espiritual, toda a ordem. As pessoas se aproximam de você para contar os seus dramas, ou você é que percebe na hora do culto quem está com problema e vai conversar depois? As pessoas, elas têm o ser humano tem um processo natural muito interessante, que é o processo de identificação. Então, por exemplo, se nós dois jogarmos um futebol e a gente perceber que os nossos gostos são muito incomuns, a gente vai falar, rapaz, gostei desse rapaz, eu gostei dele, rapaz, ele gosta de uma picanha, eu também gosto. Ou ele gosta do futebol, eu também gosto. Até o time é o mesmo. Então isso acaba aproximando. As relações, elas são construídas com base nisso que a gente chama de química. Então, lá na minha igreja, nós temos um seminário teológico que ensina para o Brasil inteiro. Vários alunos do Brasil inteiro. E a matéria de aconselhamento pastoral, eu que sou o professor. E eu assumi essa turma depois de 2019, por causa dessas experiências. E à medida que eu vou ensinando e contando as minhas experiências, as pessoas que passaram ou estão passando por situações semelhantes, elas se identificam. Poxa, eu vou conversar com ele. Ou quando você vai pregar num culto público e conta algumas experiências e as pessoas percebem que o tal pastor é gente que sofre, que chora, que peca também, não é uma pessoa, não é um Deus, mas é uma pessoa comum, elas também se identificam. Então, na maioria dos casos, as pessoas que se aproximam, posso conversar com você? Meu marido, ele está passando por isso, você pode atender meu marido? Né? E o que mais me motivou a escrever esse livro não foi por causa dos fiéis da igreja, foi porque várias pessoas sem religião começaram a procurar, e eu entendi que Deus quer se revelar a todas as pessoas, independente se ela está na igreja ou não. Deus ama a todos, Ele quer se revelar. Então, isso me aproximou mais de pessoas que, talvez se eu fechasse só na igreja, eu nunca as conheceria. Homem ou mulher que tem mais coragem de mostrar as suas fraquezas? Mulher. Mulher. E no meu caso, poucos homens mesmo. Quando as mulheres chegam, eu sou casado há 25 anos, a minha esposa também tem inclinações para ajudar na área do aconselhamento. Então, quando essas mulheres chegam, a gente marca, né? Minha esposa sempre presente, e aí a gente atende essas pessoas, essas mulheres, mas a procura maior é por mulheres, é por mulheres mesmo. Homens, quando eles procuram, é tipo Nicodemos com Jesus, é na calada da noite. Sem ninguém tá vendo, né?
Homem é mais... É porque o homem, nessa sociedade nossa, ele é criado para ser forte, o provedor, o protetor. É verdade. E a gente tem uma alma, tem um espírito cheio de fraquezas também, verdade. cheio de imperfeições. Aí, quando ele tem algum problema que fica difícil suportar sozinho, ele acha que é uma fraqueza, quando na verdade faz parte do transcurso da vida. Mas entender isso no momento em que ele vive pode ser difícil. Depois da pandemia, a quantidade de homens que têm procurado ajuda aumentaram depois da pandemia. Parece que a pandemia meio que deixou eles sem solo, né? Então, vários homens têm começado a procurar mais, mas ainda assim o índice é menor que em relação às mulheres. Ainda assim, ainda é menor. Esse livro você editou... Você é o editor do livro ou alguma editora da própria igreja que editou o livro para você? Então, lá na nossa igreja nós não temos a editora, né? Uhum. Então, quando eu gastei 1 ano escrevendo esse livro, e como eu sou formado em teologia, né, sou professor de teologia e também de aconselhamento, estou cursando pedagogia, né, estou indo para o 2º ano de pedagogia, então, eu queria que fosse por editora, mas aqui no Brasil é muito difícil, né? Os custos é muito alto. E aí eu decidi, então, busquei ajuda com alguns colegas, né, que escreveram livros e tal, e eles me orientaram a fazer fase por fase. Uhum. A impressão foi via editora, não é? Mas até chegar na impressão, foram contratando profissionais mesmo para fazer revisão, diagramação e tudo aquilo. Agora, a escrita mesmo é eu dentro de casa, no computador, escrevendo, né? E aí eu escrevi tudo que vinha, né, como insights e fruto de pesquisas, experiências, juntei tudo e entreguei para um profissional, né, da revisão, e falou, me ajuda agora eu preciso organizar tudo isso aí. A princípio era 10 capítulos, mas aí depois ele se tornou 50. Ele foi fragmentado e se tornou 50 capítulos. Então são 10 sessões, 50 capítulos. Pode falar. E o que você destacaria assim? Pegue esse capítulo e dá uma lida que você vai ter uma noção do livro, uma noção do que pode acontecer com você, que é um tipo de transformação. Qual seria desses capítulos? A sessão número 3, que é reações em meio às adversidades. Todo mundo passa por dificuldade, seja ela externa ou interna. Todo mundo passa por crises. Um autor chama Gary Collins, ele é um aconselhador muito famoso no mundo. Ele diz que crise acontece quando você está numa situação que tem que decidir se vai para a direita ou se vai para a esquerda. Que é uma coisa tão comum quanto essa. E ele fala, ali se instala uma crise. Então, uma crise, ela não é quando coisas grandiosas acontecem, mas quando você está numa decisão num conflito entre decidir se tomar água ou se tomar Coca-Cola, não é? Então, a sessão de número 3, ela ensina, ou eu tento explicar como eu devo reagir quando as crises chegam, quando as adversidades chegam. Se todos passam por adversidades, como eu devo reagir? Porque ela é tão iminente quanto o sol amanhã. Então, como eu devo reagir quanto a essa situação? Minha esposa sempre diz que lição não aprendida é lição repetida. E parece que isso é verdade, porque a gente sempre passa por várias dificuldades que são as mesmas. E por que isso acontece? Fruto de pesquisas e estudo, eu percebi que, na verdade, é porque as nossas reações são negativas. À medida que você aprende a reagir positivamente, aquelas lições, você vai tirando 10 e elas vão subindo de nível, se eu puder dizer assim. Eu sei que subir de nível não é legal, mas elas vão avançando. Passando fase que nem o jogo, exato, os games, né? Então a sessão de número 3 é uma sessão assim crucial, porque se você não souber como reagir a uma crise instaurada dentro do casamento, há uma dificuldade no cuidado com os filhos, há uma dificuldade dentro do trabalho, não é? Ou até mesmo internamente com pensamentos
nocivos, tristeza profunda, ansiedade. Se você não souber como reagir a isso, você vai vai acabar optando por aquilo que a grande maioria opta, um remédio. Um remédio. Uma coisa muito comum nos tempos que correm é que há uma moçada que acha que as coisas têm que ser resolvidas rapidamente. E qualquer frustração parece o fim do mundo. Você tem muitos jovens congregando com você que procuram a sua orientação por conta de conflitos que estão vivendo? Sim, a boa parte deles, ou quase todos, são decepções. Eu até trato disso aqui, acho que no capítulo, na seção de número 5, que é decepção, ódio e ressentimento. 3 sentimentos devastadores. E a maioria, por se não dizer quase todos, estão decepcionados dentro de casa. Dentro de casa? Dentro de casa. Então, ou é uma ausência paterna, ou é aquela terrível crise onde o pai, dentro de casa, é um assassino, é um violento, é um homem brutal, e dentro da igreja ele ama todo mundo, não é? Ele, dentro da igreja, ele ama a esposa, o discurso é de amar a esposa, os filhos, mas dentro de casa ele é um agressor, ele é violento, e esses filhos não sabem lidar com essas frustrações, essas decepções. E nesse caso, eles procuram muita orientação em como lidar com isso. É porque eu estou falando isso, a primeira reação dessa juventude é romper, ou com emprego, ou com namoro, ou com casamento, ou com ou tudo. Foge de casa. Foge de casa. Eu mesmo fugi de casa. Fugiu? Eu mesmo fugi de casa. Embora meus pais se separaram, eu tinha 6 anos de idade, e eu tenho essa imagem até hoje desse episódio, né? Porque eu e minhas irmãs acordamos na calada da noite, na madrugada, e vendo eles brigarem por conta de várias situações. Eu cresci com esse sentimento, minha mãe alimentava esse sentimento ela compartilhava do ódio de uma mulher traída, ela compartilhava desse ódio com os filhos, e a gente sugava aquilo. Então eu crescia com ódio do meu pai. Com ódio do meu pai. Só que, ao mesmo tempo, a presença do meu pai me atraía. Eu queria a presença dele. E aí eu tinha problemas dentro de casa também, porque eu ia crescendo e sem essa referência paterna, eu queria ser o pai dentro de casa, mas eu não sabia como. Eu queria ser o homem dentro de casa e não sabia como. Então eu tive conflitos com minha mãe, e aí conflitos que me levaram a fugir de casa. E eu fui morar onde? Fui morar com o meu pai. Eu conto isso, eu fui morar com ele, não é? Porque eu queria eu desejava muito essa presença paterna. Foi então quando eu entendi que 64% da população brasileira, masculina, não tem o nome do pai na identidade, não é à toa, não. Não é à toa. E são dados do IBGE, 64% dos homens. Você pega a identidade, a carteira de identidade, não tem o nome do pai, só da mãe. Porque quase, mais da metade, são filhos que cresceram sem um pai dentro de casa. Sem um pai. E aí eles crescem destruídos por dentro. Eu era assim. E fugi de casa e fui atrás do meu pai. Só que não foi uma experiência muito boa, porque meu pai também não sabia como lidar com isso, porque ele saiu cedo de casa. E aí, de repente, agora tem um filho marmanjo dentro de casa, né? Então houve conflitos ali de autoridade, digamos assim, né? E eu acabei voltando para casa da minha mãe. Então foi uma experiência, assim, difícil. E nós lá na igreja lidamos com muitos casos assim, porque como esse dado que eu apresentei, ele é tão comum quanto a gente imagina. Vocês trabalham assim, essas questões familiares com a família? Sim, né? Com a família. A igreja, ela precisa ser, ela é o encontro de famílias. De famílias. Agora, o que fazer quando a família é uma mãe e uma filha? Quando é só uma filha, porque os pais morreram. O que fazer? Então a igreja precisa ser ponte, precisa ser abrigo para essas pessoas que estão em tempestade. E essa é a proposta do livro, que tem um capítulo que diz: nunca estamos sozinhos. É mostrar para essas pessoas
que cresceu sem o pai, sem a mãe, cresceu sem essa referência, digamos, básica ou tradicional do que é ser família, né? Que é um pai, uma mãe e os filhos, né? Que é o modelo tradicional, digamos assim. Eles cresceram sem essa referência. Como eles podem buscar apoio, ajuda, uma vez que eles não têm seus pais próximos? A igreja pode ser essa ajuda, né? Muitos buscam, em alguns momentos da vida, tempestades, né, como é o título do livro, buscam consolo em drogas. Ocorre muito de você atender drogados. Drogados talvez seja até uma palavra forte, mas pessoas que fazem, de alguma maneira... Sofrem com dependência química. Usam drogas, talvez Sim. não como um viciado, mas como o último recurso para ele sair desse sofrimento. A igreja que eu congrego já há 25 anos, eu não sou o único pastor, né? Nós temos vários pastores e o pastor presidente da igreja não sou eu, né? Mas nossa igreja, a gente tem uma casa de recuperação, né? Ali próximo de Abadias. E aí, Abadia de Goiás. E aí nós temos uma casa de recuperação com quase 200 pessoas lá. E a igreja, nossa igreja que dá suporte com o apoio de outras comunidades, outras igrejas também. Uhum. Então, sempre a gente recebe pessoas com essa tempestade, dependência química. Então, nós temos essa casa que ajuda, não é? Só a orientação não é suficiente. Só um aconselhamento não é suficiente. Essa pessoa precisa de mudança de ambiente, ela precisa de pessoas iguais a ela que estão vencendo, não é? Então, a casa de recuperação, Pedras Vivas, se eu puder dizer, né? Pedras Vivas é uma casa que ajuda. E nós encaminhamos essas pessoas para lá, onde todos os domingos a gente envia um ônibus e traz todos eles para cultuar com a gente. Então, todos os domingos eles estão com a gente lá no culto público. Esse uso da religião e da religiosidade ajuda na recuperação de pessoas que fazem uso de drogas? Ajuda porque nós acreditamos que a dependência química, ela não é fruto apenas de uma cratera física, uma questão biológica. Não, ela é questão emocional. E nós acreditamos que o espiritual interfere diretamente no emocional. A gente acredita nisso, né? Se você olhar, por exemplo, a palavra coração, né? Que nós falamos, meu coração está abatido, meu coração está dilacerado, não é? Meu coração está apaixonado. O que é o coração? Se a gente olhar a origem da palavra, que é a palavra grega cardia, a nossa palavra cardiologia vem dessa palavra, cardia. E o que significa cardia na origem da palavra? É o lugar mais profundo da alma. É o coração. Então, um coração afetado por decepções, frustrações, por ressentimento, é um coração que vai fazer com que esse indivíduo busque esperança em alguma coisa. Busque fuga em alguma área. Muitas dessas pessoas procuram nas drogas essa fuga. E, na verdade, a droga não traz esperança, mas produz uma letargia, um ambiente, um limbo, onde ela consegue não viver, mas sobreviver. Então, ela fica sobrevivendo, não vivendo, mas sobrevivendo em um limbo emocional que faz com que ela não sinta aquelas decepções novamente, aquele vazio novamente. É uma falsa esperança. Você teve tempestade física, tomando injeção errada, que quase te matou. Graças a Deus você está aqui, conversando com a gente, escrevendo o livro, ajudando muitas outras pessoas. E, além dessas tempestades físicas, tem que você teve, tem tempestade da alma, mas alguém com uma tempestade física também, como essa que você passou, tem uma experiência relatada aqui no seu livro? Não, a física eu conto a minha, né? Sua. A minha. Mas tem várias. Por exemplo, eu uso exemplos bíblicos como Elias, Jeremias, Jonas. Eu uso vários exemplos bíblicos que passaram por tempestade. Por exemplo, você pega rapidamente Jonas e Elias, eles tentaram suicídio.
Jonas foi o que foi engolido pela baleia, né? E eles tentaram suicídio. Eles pediram para Deus, não, eu quero morrer, não quero mais viver essa vida. Gente, quem é que nunca teve um pensamento desse cruzando a nossa mente, né? Não quero mais essa vida. É uma fuga, né? É uma fuga. E aí eu conto também as minhas e conto experiências da qual eu presenciei. Esse do André teve uma outra experiência também muito interessante de um menino, eu não coloco o nome dele, mas de um menino que eu relato, o menino que não falava. Eu dei aula em escola particular de música, né? Porque eu sou músico, então dei aula de introdução musical para crianças até a 4ª série, né? Talvez seja por isso que eu faço pedagogia hoje, que a experiência foi marcante para mim. Então eu dei aula por muitos anos de introdução musical. E eu conto nesse livro a experiência de um menino que não falava. As aulas eram de música, então, logicamente, você tinha que cantar as notas, tocar. Eu ensinava eles a tocar, eu ensinava eles a decorar as notas musicais através de gestos e tal. Foi uma experiência incrível. Mas tinha um menino lá que ele pulava, ele tocava, mas ele não falava. Ele não expressava nada verbalmente, nada. E eu não sabia da história dele, chamei ele, falei, vamos cantar aqui o dó. Vamos lá, dó, vamos. E ele... nem isso ele cantava. E as crianças, os colegas falavam assim, tio, ele não fala não. Eu pensei, será que ele é mudo? Aí eu procurei a direção da escola, falei, ele não fala. Não, professor, é porque o pai dele agredia muito a mãe. Em uma dessas agressões, ele presenciou uma agressão assim extremamente violenta, todas são, mas essa foi extremamente violenta, e nesse dia ele travou. A partir dessa experiência, ele não falou mais nada. Levamos, a mãe levou ele no psicólogo, psiquiatra, tentou todo tipo de terapia e não conseguiu fazer esse menino falar. Então, já tinha mais ou menos uns 2 anos que ele estava sem falar palavra alguma, fruto de um trauma, de algo que ele presenciou dentro de casa. Uma violência terrível, né, do pai, que ele tanto ama, batendo na mãe que ele tanto ama. O pai foi preso, né, e aí a partir disso ele não conseguiu falar. E eu tomei aquela situação para mim. Eu falei, eu quero ajudar esse menino. Eu quero ajudar esse menino. E eu usei a música. A música tem um poder magnífico. Então eu comecei a dar aula de música fora da escola, lá dentro da escola, mas fora das aulas, só para ele. E fui tentando conectar o meu coração ao dele, na tentativa de que ele visse em mim um outro pai. Então eu fui ganhando a confiança dele, os meses foram se passando, até que eu consegui ganhar a confiança dele. E eu toquei no assunto. Ele chorava muito, não expressava nenhuma palavra, até que através da música ele tocava, conseguia tocar. Um dia ele soltou o dó. E naquele dia que ele soltou o dó, foi assim festa para mim. Eu fui embora para casa assim, ganhei o dia. Ele cantou o dó. E a partir dali, a mãe, então, daquele menino procurou a escola e falou assim, meu filho está diferente, o que está acontecendo? Meu filho está diferente, meu filho está começando a cantar música assim, a fazer, né, esses solfejos assim com a boca fechada. E o que está acontecendo? Aí a diretora falou, não, é o professor de música, é a música na verdade. A mãe entendeu, começou a colocar mais música dentro de casa, aquele menino foi se soltando, eu fui ganhando mais confiança, até que aquele menino um dia falou. Então essa experiência eu nunca vou esquecer dela, porque embora ela foi traumática emocionalmente, ela também foi fisiológica, foi física, porque ele não falava e nesse dia, então a partir desse dia, ele começou a falar. Né? Essa experiência foi marcante para mim. Como músico, como pastor, você tem música na igreja? Você faz alguma terapia musical com pessoas que estejam com problema? Lá hoje você tem até uma matéria para isso, né? uma especificidade para isso, que é a musicoterapia. Musicoterapia. Né? Então, eu não sou musicoterapeuta, né? Não sou formado nisso, mas lá na igreja eu sempre fui músico, até hoje eu toco, né? Canto, né? O grupo de louvor da igreja, que a gente chama, que é onde os artistas
fazem parte, eu e minha esposa que lideramos, né? Então, a gente acredita sim no poder da música, mas eu não uso a música dentro dos aconselhamentos, até por não... eu não tenho conhecimento da área para poder usar as melhores ferramentas. Mas a gente acredita que através do louvor, a Bíblia diz que o louvor liberta, porque Deus habita em meus louvores. A Bíblia diz isso, né? Então eu acredito sim que a música, a partir do momento que a pessoa se entrega a ela sim tem poder terapêutico. Ela sim tem poder de afetar a mente, afetar o coração, afetar as emoções, ela tem esse poder, sim. Pastor Israel Meire, onde comprar o seu livro, O Senhor das Tempestades? Então, lancei há pouco tempo, né? Tem o telefone que a pessoa pode ligar, né? E o WhatsApp a equipe vai poder responder, pegar endereço, enviar. Vamos colocar o seu telefone e esse WhatsApp. 629 8407 9577. 8407 9577. Agora, se a pessoa preferir, se o leitor preferir, né, ele pode entrar no Instagram, que é @IsraelMeire, né, Meire, @IsraelMeire, e lá na bio ele tem um link, e através desse link ele preenche um pequeno formulário, e esse formulário vai para mim, eu envio o livro para essa pessoa, né, pelos correios ou da melhor forma possível. Tem também na nossa livraria, aqui no Parque Amazônia, né, lá na igreja a gente tem uma livraria, na Luz para os Povos do Parque Amazônia, na Baixada do Parque Amazônia, como todo mundo conhece. Ali também a pessoa pode adquirir esse livro também. Bom, a gente espera que toda obra literária, que não seja uma obra, um romance, alguma coisa, que o romance às vezes ajuda também você a entender um pouco da vida, mas uma obra que tenha uma finalidade prática baseada em experiências, se torce muito para que ela possa ajudar muitas pessoas, assim como você conseguiu ajudar nesse trabalho missionário seu, outras pessoas que enfrentaram tempestades, né? E muitas outras continuam enfrentando, aliás, todos que estão nesta terra enfrentam tempestades em algum momento, né? É verdade. E não tem como fugir delas. Eu digo que elas são o método de Deus para que a gente seja aperfeiçoado. Você mesmo falou isso no início. É no fogo que a gente... aperfeiçoamento. Né? É no fogo que a gente é moldado, né? A Bíblia diz, provérbio, que o ferro com ferro se afia. Né? Olha só, então é o jeito que Deus quis que fosse, né? Bem que Deus podia arranjar um método mais brando, né? Não é? Né? Eu sempre falo para os alunos, se eu fosse Deus, eu não ia criar barata, rato, eu não ia criar essas coisas. Para que essas coisas, né? Muito menos esse sofrimento. Mas como eu digo no livro, a Bíblia diz que o sofrimento de Cristo nos deu a vitória. Então, quando a gente se identifica com o sofrimento dele e crê que através do sofrimento dele, os meus erros, os meus acertos, né, os erros são perdoados e os acertos são aperfeiçoados, a gente consegue plenitude de vida. Não é? Fica aí essas lições do pastor e escritor Israel Meire. Obrigado, que eu agradeço muito. Você é um ícone para nós, né? Eu tava conversando com a Raquel Pinho, falei, é o Cassim Zaideu. Eu falei, gente, eu já vi ele demais na TV, né? Então, aqui em Goiânia, Goiás, no Brasil, quem é que não te conhece, né? Então, estar aqui hoje, sendo entrevistado por você, é um privilégio. Muito obrigado, sucesso, todo sucesso do mundo para você, para toda a sua equipe. E eu fiquei honrado receber você aqui e aprender um pouquinho. Muito bom. Que isso. Tá? Sucesso, que outros livros com outras lições venham também. Muito obrigado, Deus abençoe. Foi um prazer conversar com o pastor Israel Meire, que é o autor deste livro lançado recentemente, O Senhor das Tempestades. Tá o telefone, tá o Instagram para você se interessar, poder pedir o livro, ou então ir à Igreja Luz para os Povos e lá na livraria da igreja tem um exemplar para você. Por favor, se inscrevam no canal, comente, compartilhe, ajude a gente a conseguir apoio para produzir conteúdo. E até o próximo Pode Tudo. Apoios com o Bitrec Rastreamento. Seu carro na palma da mão.